As portas duplas de carvalho maciço do tribunal abriram-se de rompante, com um estrondo monumental que ecoou por toda a sala de audiências, silenciando o zumbido de murmúrios e papéis a serem remexidos. Uma menina de apenas 4 anos, envergando um vestido rosa outrora imaculado, agora manchado de lama e com os sapatos perdidos em algum lugar do seu percurso desesperado, entrou a correr pelo corredor central. A Sandra não fez nada, gritava com toda a força que os seus pequenos pulmões lhe permitiam, a sua voz aguda cortando o ar pesado da sala. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e rosto severo, ergueu o martelo de madeira, mas o seu braço ficou paralisado a meio do movimento, o gesto de autoridade suspenso no tempo. Os murmúrios cessaram de imediato, substituídos por um silêncio denso e expectante. Todos os olhos, desde os do júri aos do público, convergiram para a pequena figura que tremia no centro da sala, com o cabelo desalinhado a emoldurar um rosto corado pelo esforço da corrida. Sandra, sentada no banco dos réus, sentiu o coração parar dentro do peito, uma sensação de gelo a espalhar-se pelas suas veias. As lágrimas que tinha estado a conter hercamente durante semanas de acusações e desespero começaram a brotar, quentes e incontroláveis, deslizando pelas suas bochechas. Não podia acreditar no que os seus olhos viam. Beatriz, sussurrou, o nome da menina um sopro de incredulidade e amor. A criança virou-se na sua direção e, por um instante fugaz, os seus olhares encontraram-se através da sala, uma ponte de reconhecimento e afeto no meio do caos. Depois, com uma determinação que parecia impossível para alguém tão pequena, Beatriz ergueu o seu dedo trêmulo e apontou firmemente para a primeira fila do público. Foi ela, disse a menina, a voz embargada pela emoção, mas surpreendentemente clara e audível. Foi a minha madrasta. Carla Mendes permaneceu imóvel no seu assento, um estudo em luto e contenção, vestida de negro da cabeça aos pés, com as mãos perfeitamente pousadas sobre o colo. O seu rosto mantinha a máscara de dor contida que exibira durante todo o processo, mas algo nos seus olhos tinha mudado. O pânico infiltrava-se na sua compostura como água a vazar por uma fenda numa barragem. O juiz bateu com o martelo 3 vezes, o som seco e autoritário a tentar restaurar a ordem. Ordem. Ordem na sala, a sua voz ressoou por cima do caos que tinha explodido. Declarou um recesso de 30 minutos. Mas antes que alguém pudesse reagir, Beatriz correu na direção de Sandra. Os seguranças moveram-se para a interesstar, mas o advogado de defesa, Manuel Vieira, ergueu a mão. É a filha da vítima, murmurou ao juiz. Sandra inclinou-se tanto quanto as algemas nos seus pulsos o permitiam. Beatriz agarrou-se às suas mãos acorrentadas e sussurrou algo que só ela pôde ouvir. Eu vi tudo, Sandra. Eu vi o que ela fez. 6 meses antes, a Quinta dos Faria era um lugar completamente diferente. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas altas da sala principal, iluminando os móveis de mogno polido e os tapetes persas que Rui Faria tinha comprado numa das suas viagens de negócios. Beatriz estava sentada no chão, rodeada pelas suas bonecas, mas não brincava. Observava os adultos que conversavam no sofá como se fossem atores numa peça de teatro que não compreendia. Beatriz, meu amor, vem cá, disse Rui com aquela voz especial que usava quando queria a sua total atenção. Quero que conheças alguém muito especial. A mulher sentada ao lado do seu pai era bonita. Tinha o cabelo castanho e brilhante como o das princesas dos contos de fadas, e usava um vestido azul que parecia caro. Quando sorria, os seus dentes eram muito brancos. Olá, pequena, disse a mulher, inclinando-se na sua direção. Eu sou a Carla. Teu pai e eu vamos casar muito em breve. Beatriz olhou para o pai, confusa. Isso significa que já não vais viajar tanto? Perguntou. Rui riu-se e pegou-a ao colo. Significa que a Carla vai ser a tua nova mãe. Não é maravilhoso? Beatriz não tinha a certeza do que devia sentir. Lembrava-se vagamente da sua mãe verdadeira, Helena, que tinha morrido quando ela tinha apenas 2 anos. Mas a Sandra sempre estivera lá, a cuidar dela, a ler-lhe histórias antes de dormir, a consolá-la quando tinha pesadelos. Carla estendeu os braços na sua direção. Vem comigo, filhinha. Vamos ser muito felizes juntas. Quando Beatriz se aproximou, Carla abraçou-a, mas algo naquele abraço pareceu estranho. Era como abraçar uma boneca muito grande e fria. Carla cheirava a um perfume caro, mas por baixo desse cheiro havia algo mais, algo que Beatriz não conseguia identificar, mas que a fazia querer afastar-se. Da porta da cozinha, Sandra observava a cena. Trabalhava naquela casa há 3 anos, desde que a senhora Helena tinha morrido. Tinha visto Beatriz dar os seus primeiros passos. Estivera lá para as suas primeiras palavras depois do acidente. Aquela menina era mais do que o seu trabalho. Era como a filha que nunca tivera. Algo na forma como Carla olhava para Beatriz inquietava-a. Quando Rui se virava para procurar os seus documentos ou atender uma chamada,
o sorriso de Carla desvanecia-se por completo. Os seus olhos estudavam a menina como se ela fosse um problema que precisava de ser resolvido. Sandra, chamou Rui. Podia trazer-nos café? A Carla e eu temos muitas coisas para planear. Claro, Sr. Rui. Enquanto Sandra preparava o café, ouvia as vozes da sala. Rui falava do casamento, das mudanças que viriam, de como se sentia feliz por voltar a formar uma família completa. Carla respondia com palavras perfeitas, mas a sua voz soava ensaiada. Ah, que linda, a minha filhinha, ouviu Carla dizer quando Rui mencionou algo sobre Beatriz. Vamos ser as melhores amigas. Mas quando Sandra regressou com o tabuleiro, viu que Carla tinha a mão sobre o ombro de Beatriz com demasiada força. A menina tinha-se tornado rígida e olhava para a janela como se quisesse escapar. O café, anunciou Sandra, colocando o tabuleiro na mesa. Obrigado, Sandra, disse Rui sem levantar os olhos dos seus papéis. A propósito, tenho de viajar para o Porto na próxima semana. Estarei fora 10 dias. Sandra viu como os olhos de Carla brilharam com algo que não parecia tristeza. Tão cedo, disse Carla. Mal nos estamos a conhecer, a Beatriz e eu. É inevitável, meu amor, mas assim terão tempo para se adaptarem. A Sandra ajudá-las a contudo. Claro, murmurou Carla, mas o seu olhar para Sandra não era amigável. Naquela noite, depois de Carla ter ido embora e Rui estar no seu escritório a rever contratos, Sandra ajudou Beatriz a tomar banho e a vestir o pijama. Era a sua rotina favorita do dia. Gostas da Carla? Perguntou Sandra enquanto lhe escovava o cabelo. Beatriz encolheu os ombros. Não sei. Cheira esquisito. Esquisito. Como? Como? Como quando o pai se esquece das flores na jarra muito tempo. Sandra franziu o sobrolho. Era uma descrição estranha, mas as crianças por vezes percebiam coisas que os adultos não notavam. E como te sentes com o facto de ela vir viver para cá? Tu vais-te embora? Perguntou Beatriz, virando-se rapidamente com os olhos muito abertos. Não, minha menina, eu não vou a lado nenhum. Beatriz abraçou-a com força. Promete-me. Prometo. Mas enquanto aconchegava Beatriz naquela noite, Sandra não conseguia livrar-se da sensação de que algo estava prestes a mudar para sempre. Os dias seguintes confirmaram os seus receios. Carla começou a passar mais tempo na casa. A familiarizar-se com as rotinas, dizia. Mas Sandra notava como ela estudava tudo, os horários das empregadas, onde guardavam as chaves, que medicamentos Rui tomava. Para que é isto? Perguntou Carla uma tarde, apontando para um frasco no armário de medicamentos de Rui. Para o coração dele, respondeu Sandra. O médico diz que tem de os tomar todas as noites. E se ele se esquece, eu lembro-o. Mantenho um registro. Carla assentiu, pensativa, como se estivesse a memorizar informação importante. Uma semana depois, Rui partiu para a sua viagem de negócios. Carla chegou cedo nessa manhã com 2 malas. Pensei que seria bom que a Beatriz e eu passássemos tempo juntas, explicou Rui, uma espécie de lua de mel de mãe e filha. Rui pareceu encantado com a ideia. A Sandra estará aqui para te ajudar com qualquer coisa, disse a Carla antes de sair. E a Maria também, claro. Maria era a mulher que se encarregava da limpeza e trabalhava na casa mesmo antes de Sandra. Era uma mulher mais velha, calada, que tinha aprendido a manter-se invisível durante os seus anos de serviço. Assim que Rui se foi, algo mudou no ambiente da casa. Carla movia-se pelos espaços como se já fossem seus, revistando gavetas, estudando documentos, fazendo perguntas sobre rotinas que já tinha perguntado antes. Sandra, disse ela no segundo dia, acho que devíamos fazer algumas mudanças. Estavam na cozinha a preparar o almoço. Beatriz brincava no jardim, visível através da janela. Que tipo de mudanças, Sra. Carla? Bem, a Beatriz está muito apegada a ti. Demasiado, diria eu. Sandra parou de cortar legumes. É natural, senhora. Estou com ela desde que tinha 1 ano. Exatamente. E isso não é saudável para uma menina da idade dela. Está a criar uma dependência emocional que vai ser muito difícil de quebrar. Mas ela precisa de estabilidade. O que ela precisa é de aprender a relacionar-se com a sua nova família. Comigo. Carla aproximou-se um passo. Não me interpretes mal, Sandra. Acho que fizeste um trabalho maravilhoso, mas agora as coisas vão ser diferentes. Naquela tarde, quando Rui ligou para saber como estavam, Carla certificou-se de que Beatriz atendia o telefone primeiro. Pai, quando é que voltas? Perguntou a menina. Sandra pôde ouvir o riso de Rui de onde estava. Em breve, meu amor.
Estás a portar-te bem com a Carla? A Beatriz está a fazer coisas divertidas. Beatriz olhou para onde Carla estava, a sorrir-lhe com aquele sorriso demasiado perfeito. Sim, pai, respondeu Beatriz, mas a sua voz soava pequena. Quando Carla pegou no telefone, a sua voz encheu-se de um calor artificial. Rui, meu amor, está tudo perfeito aqui. A Beatriz e eu estamos a conhecer-nos muito bem, embora fez uma pausa dramática. Notei que a Sandra a tem muito mimada. Talvez devêssemos falar sobre estabelecer limites mais claros quando voltares. Sandra sentiu um nó no estômago. Naquela noite, enquanto ajudava Beatriz a lavar os dentes, a menina sussurrou-lhe: Sandra, por que é que a Carla me aperta com tanta força quando me abraça? Aperta-te com força. Sim. E quando o pai não está a ver, ela não sorri. Sandra ajoelhou-se para ficar à altura de Beatriz. Ela magoou-te. Beatriz abanou a cabeça, mas algo nos seus olhos dizia que não estava a dizer toda a verdade. Se alguma coisa te incomodar, tens de me dizer. Está bem. Mas tu não te vais embora, pois não? Não me vou embora. Mas enquanto Beatriz dormia naquela noite, Sandra ficou acordada a perguntar-se se essa promessa estava nas suas mãos para cumprir. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a desaparecer. Primeiro foi o ursinho de peluche favorito de Beatriz, o que tinha pertencido à sua mãe verdadeira. Depois, alguns dos seus livros de histórias. Viste o Pepito? Perguntou Beatriz a Sandra uma manhã, referindo-se ao seu ursinho. Vimo-o ontem no teu quarto, não foi? Procuraram por toda a casa. Carla juntou-se à busca com uma expressão preocupada. Ah, que estranho. Não será que a Sandra o pôs em algum lugar e se esqueceu, sugeriu. Eu não mexi em nada do quarto da Beatriz, respondeu Sandra. Bem, estas coisas acontecem às vezes quando se tem tantas responsabilidades. Carla deixou a frase no ar. Naquela tarde, Sandra encontrou o Pepito no caixote do lixo do jardim. Estava sujo e úmido, mas não danificado. Limpou-o antes de o devolver a Beatriz, mas não lhe disse onde o tinha encontrado. Pepito, gritou Beatriz, abraçando o ursinho. Onde estavas? Sandra olhou para a janela da cozinha, onde Carla observava a cena com uma expressão que não conseguiu decifrar. Quando Rui regressou da sua viagem, Carla tinha preparado um jantar especial. A mesa estava posta com o serviço de louça bom e havia velas acesas. Como correu? Perguntou Rui, carregando Beatriz. Maravilhosamente, respondeu Carla. Embora tenha havido um par de pequenos incidentes. Sandra sentiu um arrepio. Que tipo de incidentes? Nada de grave, apenas. Bem, algumas coisas da Beatriz desapareceram e depois apareceram. Acho que talvez precisemos de ser mais organizados com as coisas dela. Rui olhou para Sandra. Isso é verdade. Houve uma confusão com o ursinho dela, mas já se resolveu, respondeu Sandra cuidadosamente. Rui parecia cansado. Bem, desde que não volta a acontecer. Naquela noite, depois do jantar, Carla ajudou a deitar Beatriz pela primeira vez. Sandra ficou no corredor a ouvir. Sabes que mais, filhinha, ouviu Carla dizer. Acho que tu e eu vamos ser muito boas amigas. Mas as amigas guardam segredos, não é verdade? Que tipo de segredos? Segredos especiais. Como se às vezes a Sandra se esquece de onde põe as tuas coisas ou se faz algo que não devia fazer. Tu podes contar-me a mim e eu certifico-me de que tudo fica bem. Sandra afastou-se do corredor com o coração a bater forte. Mais tarde, quando a casa estava em silêncio, Sandra ouviu passos no corredor. Espreitou pela fresta da sua porta e viu Carla caminhar em direção ao escritório de Rui. Levava uma pequena lanterna. Sandra esperou alguns minutos e depois aproximou-se. A porta do escritório estava entreaberta e pôde ver Carla a revistar as gavetas da secretária de Rui. Tinha vários documentos nas mãos e lia-os com atenção. Quando Carla fechou a última gaveta, Sandra apressou-se a regressar ao seu quarto. No dia seguinte, Carla anunciou que ficaria a dormir todas as noites até ao casamento. Para que a Beatriz se habitue, explicou a Rui. Mas Sandra tinha começado a notar outras coisas. Carla sabia exatamente onde estavam todos os medicamentos de Rui. Sabia os seus horários, as suas rotinas, até mesmo detalhes que Rui nunca tinha mencionado à frente dela. Uma noite, Sandra acordou porque ouviu ruídos no andar de baixo. Olhou para o relógio. Às 2 da manhã. Levantou-se silenciosamente e desceu as escadas. A luz do escritório estava acesa e ouvia a voz de Carla a falar ao telefone em voz muito baixa. Tudo vai de acordo com o plano, ouviu-a dizer. Só preciso de mais tempo.
Sandra ficou paralisada nas escadas. Não, ainda não. Mas em breve. Sim, a menina vai ser um problema, mas já me estou a encarregar disso. Sandra começou a subir as escadas lentamente, tentando não fazer barulho, mas o 7º degrau rangeu. A voz de Carla parou de imediato. Sandra ficou imóvel, com o coração a bater tão forte que tinha a certeza de que se podia ouvir por toda a casa. Depois do que pareceram horas, ouviu Carla desligar o telefone. Os passos aproximaram-se das escadas. Sandra subiu a correr o mais silenciosamente que pôde e meteu-se no seu quarto, fechando a porta com cuidado. Ouviu os passos de Carla no corredor, parando em frente a cada porta. Quando chegou à de Sandra, ficou ali por um momento que pareceu eterno. Sandra susteve a respiração, fingindo estar a dormir. Finalmente, os passos afastaram-se, mas Sandra sabia que Carla sabia que alguém tinha estado a ouvir. No quarto ao lado, Beatriz também tinha acordado com os ruídos. Tinha ouvido a voz de Carla, embora não entendesse as palavras, mas o tom daquela voz tinha assustado. Era frio como gelo. Quando ouviu os passos no corredor, Beatriz fechou os olhos com força e abraçou-se ao pepito. Os passos pararam em frente à sua porta também. O puxador moveu-se lentamente e a porta abriu-se apenas uma fresta. Beatriz continuou a fingir que dormia, mas podia sentir os olhos de Carla a observá-la na escuridão. Depois de um momento que pareceu eterno, a porta fechou-se outra vez. Beatriz ficou acordada o resto da noite, abraçando o pepito e desejando que a Sandra estivesse ali para a proteger. A manhã seguinte chegou com uma tensão que parecia flutuar no ar como fumo invisível. Sandra desceu cedo para preparar o pequeno almoço, mas encontrou Carla já na cozinha a servir café nas chávenas de porcelana boas que só se usavam quando havia visitas importantes. Bom dia, Sandra, disse Carla sem se virar para ela. Pensei que seria giro tomarmos o pequeno almoço todos juntos em família. Sandra notou a ênfase na palavra família e sentiu um arrepio. Carla tinha posto a mesa da sala de jantar com toalhas de linho e tinha cortado flores do jardim para o centro. Tudo parecia perfeito, demasiado perfeito para um dia normal. Rui desceu as escadas carregando Beatriz, que ainda tinha os olhos inchados de sono. A menina tinha-se agarrado a ele desde o momento em que acordou, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Que surpresa tão bonita, exclamou Rui ao ver a mesa. A que se deve tanta elegância? Carla aproximou-se e deu-lhe um beijo na bochecha. Queria que este pequeno almoço fosse especial, murmurou, passando a mão pelo cabelo de Beatriz. Sandra viu como a menina se retesou sob o toque de Carla, mas Rui não o notou. Sentaram-se a tomar o pequeno almoço e, por alguns minutos, só se ouviu o tilintar das colheres contra a porcelana. Rui verificava o seu telemóvel entre garfadas e Carla cortava a fruta de Beatriz em pedaços perfeitamente iguais. Tenho notícias, disse Rui finalmente, pousando o telemóvel sobre a mesa. Acabaram de me confirmar a viagem aos Estados Unidos. É a oportunidade que estávamos à espera para fechar o contrato com os americanos. Sandra viu como os olhos de Carla se iluminaram, embora a sua expressão se tenha mantido neutra. Quando? Perguntou Carla. Parto amanhã. Vão ser 15 dias intensos, mas se tudo correr bem, este contrato vai mudar-nos a vida. 15 dias. Carla pôs a mão sobre o coração num gesto que parecia ensaiado. Ah, Rui, tanto tempo longe de nós. Eu sei, meu amor, mas é inevitável. Além disso, Rui sorriu e acariciou a bochecha de Beatriz. Assim tu e a Beatriz vão ter mais tempo para se conhecerem antes do casamento. Beatriz parou de mastigar e olhou para Sandra com olhos preocupados. A Sandra vai ficar, pois vai? Perguntou com uma vozinha. Claro que sim, respondeu Rui. A Sandra vai cuidar de ti como sempre. Mas quando Rui disse isto, Sandra notou algo na expressão de Carla. Uma sombra cruzou-lhe o rosto, tão rápida que quase se podia ter imaginado. Claro, murmurou Carla. A Sandra vai estar aqui para ajudar. O resto do pequeno almoço decorreu num silêncio estranho. Rui continuou a falar da sua viagem, das reuniões importantes, dos planos futuros. Carla assentia e fazia as perguntas certas, mas Sandra podia sentir que a sua atenção estava noutro lugar. Depois do pequeno almoço, Rui fechou-se no seu escritório para preparar documentos para a viagem. Carla ofereceu-se para ajudar Sandra com os pratos, algo que nunca tinha feito antes. Sandra, disse Carla enquanto secava uma chávena, acho que este tempo que vou passar sozinha com a Beatriz vai ser muito revelador. Em que sentido, senhora Carla? Bem, vou poder observar realmente como é a dinâmica entre vocês as duas. O Rui contou-me que a Beatriz às vezes se porta mal, que é muito exigente. Suponho que agora vou poder ver por mim mesma. Sandra franziu o sobrolho. A Beatriz é uma menina muito boa, senhora.
Nunca deu problemas sérios. 1. Carla sorriu, mas era um sorriso frio. Veremos. Naquela tarde, Rui foi para o aeroporto. Beijou Beatriz tantas vezes que a menina se riu e prometeu-lhe que lhe traria muitos presentes dos Estados Unidos. Abraçou Carla com carinho e murmurou-lhe algo ao ouvido que a fez sorrir. Antes de sair, aproximou-se de Sandra. Cuida muito das minhas duas mulheres, disse-lhe. E por favor, tem paciência com a Carla. Sei que às vezes pode ser exigente, mas é porque quer que tudo seja perfeito para a nossa nova família. Sandra assentiu, embora algo nas palavras de Rui a tenha inquietado. Assim que o carro de Rui desapareceu pela rua, Carla fechou a porta principal e ficou parada no vestíbulo por um momento, como se estivesse a saborear a solidão. Bem, disse finalmente, virando-se para Sandra e Beatriz. Agora somos só nós as três. Os primeiros 2 dias após a partida de Rui decorreram com relativa normalidade, mas Sandra podia sentir que algo estava a mudar. Carla movia-se pela casa como se já fosse completamente sua, reorganizando coisas, movendo móveis, fazendo mudanças pequenas mas constantes. No terceiro dia, Sandra estava no jardim a estender roupa quando ouviu Beatriz gritar de dentro. Correu para casa e encontrou a menina a chorar na sala, esfregando o braço. O que se passou, minha menina? Perguntou Sandra, ajoelhando-se ao lado dela. Mago. Magoei-me, soluçou Beatriz. Sandra examinou-lhe o braço e encontrou uma marca vermelha na pele, como se alguém a tivesse beliscado com muita força. Como te magoaste? Antes que Beatriz pudesse responder, Carla apareceu na entrada da sala. O que se passa aqui? Perguntou com voz preocupada. A Beatriz diz que se magoou no braço, respondeu Sandra. Carla aproximou-se e examinou a marca. Ah, coitadinha. Certeza que bateu em alguma coisa. As crianças são tão desastradas às vezes. Mas quando Sandra levantou os olhos para Carla, algo nos seus olhos fê-la duvidar. Havia uma frieza ali, uma satisfação mal disfarçada. Beatriz, disse Sandra suavemente. Como te magoaste? A menina olhou para Carla e Sandra viu como os seus olhinhos se encheram de medo. Eu caí, murmurou Beatriz. Mas Sandra sabia que isso não era verdade. A marca no braço de Beatriz era demasiado específica, demasiado precisa para ser de uma queda. Naquela noite, depois de deitar Beatriz, Sandra encontrou Carla na cozinha a falar ao telefone em voz baixa. Sim, tudo corre bem, ouviu-a dizer. A menina está a aprender. E a Sandra, bem, a Sandra vai deixar de ser um problema muito em breve. Sandra afastou-se rapidamente com o coração a bater forte. No dia seguinte, Carla anunciou mudanças. Estive a pensar, disse durante o pequeno almoço, que esta casa tem demasiados empregados para uma família tão pequena. Sandra olhou para ela com confusão. A que se refere, Sra. Carla? Bem, por exemplo, precisamos mesmo do Sr. António. O jardim não é assim tão grande. O Sr. António era o jardineiro, um homem mais velho que trabalhava para a família desde antes de Beatriz nascer. Era especialmente carinhoso com a menina, deixava-a ajudá-lo a regar as plantas e ensinava-lhe os nomes das flores. Mas o Sr. António está aqui há anos, protestou Sandra. E a Beatriz adora ajudá-lo no jardim. Exatamente, esse é o problema, replicou Carla. A Beatriz está demasiado apegada a todos vocês. Precisa de aprender a relacionar-se com pessoas apropriadas para a sua posição social. Naquela tarde, Carla despediu o Sr. António. Sandra viu da janela como o homem mais velho caminhava em direção ao portão com os seus poucos pertences, a cabeça baixa. Beatriz estava no seu quarto a chorar porque já não poderia cuidar das flores com ele. 2 dias depois, foi a vez da cozinheira. É um gasto desnecessário, explicou Carla. A Sandra pode encarregar-se da cozinha também, não é verdade, Sandra? Sandra sabia que não podia protestar sem arriscar perder o seu trabalho, por isso assentiu em silêncio. Mas, Sra. Carla, interveio Maria, a mulher da limpeza, a Sandra já tem muito trabalho a cuidar da menina. Carla virou-se para Maria com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Maria, tu tens família para sustentar, não é verdade? Uma filha a estudar na universidade, se não me engano. Maria assentiu nervosamente. Seria uma pena que tivesses de procurar outro trabalho na tua idade. O trabalho doméstico é cada vez mais difícil de conseguir. A mensagem era clara. Maria baixou a cabeça e não voltou a questionar as decisões de Carla. Com cada empregado que partia, a casa sentia-se mais vazia e mais opressiva. Sandra apercebia-se de que Carla estava a isolar, eliminando todas as testemunhas potenciais do que quer que estivesse a planear. Uma noite, Sandra não conseguiu dormir e decidiu descer à cozinha para beber um copo de água.
Ao passar pelo escritório de Rui, viu luz a filtrar-se por debaixo da porta. Aproximou-se silenciosamente e ouviu a voz de Carla. Como se pode alterar a custódia legal? Ouviu-a perguntar. Sim, do pai biológico para a madrasta. Que documentos são necessários? Sandra sentiu o sangue gelar. Entendo, continuou Carla. E se houvesse provas de negligência do pai ou da ama? Excelente. Sim, vou enviar-lhe os documentos amanhã. Sandra afastou-se do escritório a sentir-se enjoada. Agora entendia porque Carla estava a documentar tudo, porque fazia perguntas sobre as rotinas, porque tinha despedido os outros empregados. Os dias seguintes foram um pesadelo lento. Carla começou a acusar Sandra de pequenas coisas. Comida que faltava do frigorífico, objetos que apareciam fora do lugar, dinheiro que supostamente tinha desaparecido da carteira de Carla. Sandra, disse-lhe uma manhã, viste a minha pulseira de ouro. Deixei-a na minha mesa de cabeceira ontem à noite. Não, senhora Carla, eu não estive no seu quarto. Que estranho. Tenho a certeza de que a deixei lá. Carla fez uma pausa dramática. Bem, suponho que aparecerá. Mas Sandra sabia que a pulseira não ia aparecer. E tinha razão. No dia seguinte, Carla encontrou-a no cesto de roupa suja de Sandra. Não entendo como chegou aqui, murmurou Carla, segurando a pulseira como se fosse prova num julgamento. Talvez tenha caído quando estavas a limpar o meu quarto. Mas Sandra sabia que isso era mentira. Ela nunca tinha visto aquela pulseira antes. Entretanto, Beatriz deteriorava-se visivelmente. A menina tinha deixado de brincar, mal comia e tinha pesadelos quase todas as noites. Sandra tentava falar com ela, mas sempre que se aproximavam do tema do que estava a acontecer, Carla aparecia como que surgida do nada. Do que falam as minhas meninas? Perguntava Carla com aquele sorriso doce que Sandra tinha aprendido a temer. Uma tarde, Sandra encontrou Beatriz a chorar no seu quarto. O que se passa, meu amor? Perguntou-lhe, sentando-se na cama ao lado dela. Dói-me o braço outra vez, soluçou Beatriz. Sandra examinou-lhe o braço e encontrou outra marca vermelha, desta vez no outro braço. Beatriz, minha menina, quem te está a magoar? A menina olhou para ela com olhos enormes e cheios de medo. Se eu disser a alguém, sussurrou, ela diz que tu te vais embora para sempre. Sandra sentiu o coração partir-se-lhe. Quem te disse isso? Beatriz estava prestes a responder quando a porta do quarto se abriu. Carla entrou com um tabuleiro de leite e bolachas. Do que falam as minhas meninas? Perguntou com aquela voz melosa que Sandra tinha começado a odiar. A Beatriz magoou-se no braço outra vez, respondeu Sandra, tentando manter a voz neutra. Ah, coitadinha. É que ela está muito inquieta ultimamente. O médico diz que é normal quando as crianças estão a passar por mudanças importantes. Carla aproximou-se e pôs a mão no ombro de Beatriz, apertando ligeiramente. Verdade, filhinha? Beatriz assentiu rapidamente, mas Sandra pôde ver o medo nos seus olhos. Naquela noite, Sandra decidiu que tinha de fazer alguma coisa. Não podia ficar de braços cruzados enquanto Carla magoava Beatriz e construía provas falsas contra ela. Decidiu procurar provas do que Carla estava a fazer. Esperou até muito tarde, quando tinha a certeza de que Carla dormia, e desceu silenciosamente ao escritório de Rui. A porta estava fechada à chave, mas Sandra sabia onde Rui guardava a chave suplente. Entrou no escritório e acendeu o candeeiro da secretária. Começou a revistar as gavetas, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o comportamento de Carla. Na gaveta inferior encontrou uma pasta com documentos legais. Leu-os rapidamente e sentiu a alma cair-lhe aos pés. Eram documentos sobre custódia legal, sobre heranças, sobre seguros de vida. Carla tinha estado a investigar como obter o controle legal completo sobre Beatriz e sobre todos os bens de Rui. Também encontrou uma pasta com fotografias. Eram fotos da casa tiradas de diferentes ângulos, como se alguém estivesse a estudar as entradas e saídas, a localização das câmaras de segurança. Sandra fotografou os documentos com o seu telemóvel, tentando trabalhar rapidamente na penumbra. De repente, ouviu passos no corredor. Apresurou-se a guardar tudo no seu lugar e apagou o candeeiro. Os passos aproximaram-se da porta do escritório. Sandra escondeu-se atrás da secretária com o coração a bater tão forte que tinha a certeza de que se podia ouvir por toda a casa. O puxador da porta moveu-se lentamente. Sandra, murmurou a voz de Carla do outro lado da porta. Estás aí? Sandra susteve a respiração. Depois do que pareceu uma eternidade, os passos afastaram-se. Sandra esperou outros 10 minutos antes de sair do escritório. Subiu para o seu quarto com cuidado, mas sabia que Carla suspeitava de algo. No dia seguinte, as coisas pioraram.
Carla começou a seguir Sandra por toda a casa, aparecendo em lugares inesperados, fazendo perguntas sobre coisas que Sandra estava a fazer. O que procuravas na despensa? Perguntou-lhe quando Sandra estava a preparar o almoço. Ingredientes para a comida, respondeu Sandra. É que pensei ter ouvido barulhos ontem à noite, como se alguém estivesse a mexer em coisas. Sandra fingiu confusão. Não ouvi nada, senhora Carla. Mas sabia que Carla sabia. Naquela tarde, Sandra encontrou Carla no armário de medicamentos da casa de banho de Rui, a contar os seus medicamentos. O que está a fazer? Perguntou Sandra. Carla sobressaltou-se ligeiramente, mas recompôs-se rapidamente. A organizar os medicamentos do Rui. Com tantos frascos é fácil que se percam. Sorriu. Não te parece? Sandra sabia que Rui tinha uma rotina muito específica com os seus medicamentos. Contava-os todas as noites e mantinha um registro rigoroso porque o médico lhe o tinha recomendado. O Rui sempre foi muito cuidadoso com isso, murmurou Sandra. Sim, mas ultimamente tenho notado que faltam alguns comprimidos. Não viste se mais alguém esteve aqui? Sandra sentiu um arrepio. Sabia exatamente para onde esta conversa se dirigia. Mais ninguém vem a esta casa de banho, respondeu. Carla fechou o armário. Que estranho, então. Naquela noite, Sandra não conseguiu dormir. Sabia que Carla estava a preparar algo, mas não sabia exatamente o quê. A única coisa que sabia era que tinha de proteger Beatriz. Perto das 3 da manhã, ouviu ruídos no corredor. Espreitou pela fresta da sua porta e viu Carla caminhar em direção ao quarto de Beatriz com algo na mão. Sandra esperou alguns minutos e depois saiu silenciosamente do seu quarto. Aproximou-se da porta de Beatriz e encontrou-a entreaberta. Carla estava de pé ao lado da cama da menina, a observá-la dormir. Na sua mão tinha um pequeno frasco. Sandra ficou paralisada, sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos que pareceram eternos, Carla afastou-se da cama e saiu do quarto. Sandra esperou até ter a certeza de que Carla tinha regressado ao seu quarto e depois entrou silenciosamente no quarto de Beatriz. A menina estava a dormir, mas a sua respiração parecia estranha, mais profunda do que o normal. Sandra aproximou-se da mesa de cabeceira e viu um copo de leite a meio. Cheirou o copo e detectou um aroma estranho, algo que não devia estar ali. Com cuidado, levou o copo para a cozinha e guardou-o no frigorífico. Se Carla estava a dar algo a Beatriz para a fazer dormir, ia precisar de provas. Na manhã seguinte, Beatriz acordou mais tarde do que o normal e parecia confusa e sonolenta. Como dormiste, minha menina? Perguntou-lhe Sandra. Esquisito, murmurou Beatriz. Tive sonhos feios. Sandra preparou-lhe o pequeno almoço, mas Beatriz mal comeu. Parecia ausente, como se estivesse numa nuvem. Carla desceu mais tarde com um sorriso satisfeito. Como dormiu a minha filhinha? Perguntou, acariciando o cabelo de Beatriz. Muito bem, respondeu, embora Sandra tenha notado como Beatriz se retesou sob o seu toque. Nesse dia, Rui ligou dos Estados Unidos. Como estão as minhas mulheres? Perguntou com voz alegre. Carla pegou no telefone primeiro. Tudo perfeito, meu amor. Embora, fez uma pausa dramática. Tive alguns probleminhas menores. Sandra sentiu o estômago encolher-se. Que tipo de problemas? Perguntou Rui. Bem, não queria preocupar-te, mas têm desaparecido algumas coisas. Comida do frigorífico, alguns objetos pequenos. E tenho notado que a Beatriz está muito estranha ultimamente. Não quer brincar, chora muito. A Sandra está a cuidar bem dela. Carla olhou diretamente para Sandra enquanto respondia. A Sandra faz o que pode, mas acho que está um pouco sobrecarregada. Talvez precisemos de falar quando voltares. Quando passou o telefone a Sandra, Rui soava preocupado. Como está realmente a Beatriz? Perguntou-lhe. Sandra. Sandra queria gritar-lhe a verdade, contar-lhe tudo o que estava a acontecer, mas sabia que Carla estava a ouvir cada palavra. Está a adaptar-se, respondeu cuidadosamente. E tu? A Carla diz que pareces estressada. Estou bem, Sr. Rui. Mas Sandra sabia que Rui não estava completamente convencido. Os dias seguintes foram um inferno. Carla intensificou as suas acusações, sempre com testemunhas. Maria presenciou várias destas cenas, mas permanecia em silêncio, claramente aterrorizada de perder o seu trabalho. Sandra, disse Carla uma manhã. Viste os meus brincos de diamantes? Deixei-os na mesa da sala ontem à noite. Não, Sra. Carla. Que estranho. Maria, tu vistes-os? Maria abanou a cabeça, sem levantar os olhos do chão.
Uma hora depois, Carla encontrou os brincos na bolsa de compras de Sandra. Não entendo como chegaram aqui, murmurou Carla enquanto Maria observava toda a cena. Sandra, tens a certeza de que não os levaste sem dar por isso? Sandra sabia que era inútil protestar. Carla estava a construir um caso contra ela, peça por peça, com testemunhas que tinham demasiado medo para a contradizer. Na noite antes do regresso de Rui, Sandra encontrou Beatriz escondida no armário do seu quarto, a chorar. O que se passa, meu amor? A Carla diz que quando o pai voltar, tu vais-te embora, soluçou a menina. Diz que tens andado a roubar coisas e que o pai vai ficar muito zangado contigo. Sandra abraçou Beatriz com força. Não importa o que aconteça, eu nunca te vou abandonar, sussurrou-lhe. Entendes? Aconteça o que acontecer. Mas enquanto consolava a menina, Sandra sabia que as suas opções estavam a esgotar. No dia seguinte, Rui regressou da sua viagem, carregado de presentes e com um sorriso enorme, mas o seu sorriso desvaneceu-se quando viu o ambiente tenso na casa. O que se passa aqui? Perguntou, notando como Beatriz se escondia atrás de Sandra e como Sandra parecia nervosa. Carla suspirou dramaticamente. Rui, meu amor, precisamos de falar. Naquela noite, depois de jantar, Rui chamou Sandra ao seu escritório. Fecha a porta, disse-lhe. E a sua voz soava mais séria do que Sandra alguma vez a tinha ouvido. Sandra fechou a porta e virou-se para enfrentar Rui, sabendo que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Rui fechou a porta do escritório com um som que ressoou por toda a divisão como um martelo. Sandra ficou de pé em frente à secretária de madeira escura, com as mãos entrelaçadas para evitar que tremessem. O candeeiro da secretária criava um círculo de luz dourada que parecia um holofote de interrogatório. Senta-te, disse Rui, apontando para a cadeira em frente à sua secretária. Sandra sentou-se devagar, sentindo como o couro frio da cadeira se colava às suas pernas através da saia do uniforme. Rui ficou de pé atrás da secretária com os braços cruzados. Na penumbra para além do círculo de luz, Sandra conseguiu distinguir a silhueta de Carla, que tinha entrado silenciosamente e se tinha encostado à parede. Sandra, começou Rui, e a sua voz soava cansada. A Carla contou-me algumas coisas muito preocupantes. Sandra sentiu a boca secar-se. Que tipo de coisas, Sr. Rui? Rui abriu a gaveta superior da sua secretária e tirou um frasco de comprimidos. Colocou-o sobre a superfície de madeira com um baque seco. Os meus medicamentos têm andado a desaparecer. Este frasco tinha 30 comprimidos quando eu fui. Agora tem 18. Sandra olhou para o frasco, sentindo o estômago revolver-se. Sr. Rui, eu mantenho um registro muito cuidadoso dos meus medicamentos, Sandra. O meu médico pediu-me depois do último problema cardíaco. Cada comprimido é contado. Da penumbra, Carla falou com voz suave e triste. Rui, talvez a Sandra tenha uma explicação. Mas quando Sandra olhou para ela, pôde ver a satisfação mal disfarçada nos seus olhos. Sabes alguma coisa sobre isto? Perguntou Rui. Sandra baixou a cabeça. Sabia que tinha chegado o momento da verdade, embora essa verdade fosse apenas parcial. Sim, murmurou. Eu tirei alguns comprimidos. Rui deixou-se cair na sua cadeira como se tivesse recebido um golpe. Por quê, Sandra? Por que farias uma coisa dessas? Sandra levantou os olhos e Rui pôde ver as lágrimas nos seus olhos. A minha mãe está doente, Sr. Rui. Tem diabetes e não temos dinheiro para comprar todos os seus medicamentos. Quando vi que o senhor tinha tantos comprimidos para o coração, pensei que... Pensaste o quê? Interrompeu a Rui. Pensei que talvez pudesse vender alguns para comprar a insulina da minha mãe. Sandra enxugou os olhos com as costas da mão. Sei que esteve mal. Sei que não tinha o direito, mas a minha mãe estava a ficar muito mal e eu não sabia o que fazer. Rui ficou em silêncio por um longo momento. Sandra pôde ouvir o tic-tac do relógio de parede e o som distante da chuva que tinha começado a cair lá fora. Sandra, disse finalmente, entendo que tenhas estado desesperada. Entendo que queiras ajudar a tua mãe. Mas isto, levantou o frasco, isto é muito sério. Estes medicamentos são específicos para a minha condição cardíaca. Não se podem vender assim como assim. Eu sei, Sr. Rui. Lamento muito. Rui suspirou profundamente. Quantos comprimidos tiraste? Só 5. Dei-os à minha mãe porque pensei que talvez a ajudassem com a circulação. Da penumbra, Carla tossiu suavemente. Rui, querido, não acho que o problema sejam só os comprimidos. Rui olhou para ela. A que te referes? Carla aproximou-se da secretária, movendo-se como um gato na escuridão.
Tenho notado outras coisas. Comida que desaparece, objetos pequenos que mudam de lugar. E a Beatriz fez uma pausa dramática. A Beatriz tem estado muito estranha desde que voltaste. Sandra sentiu uma onda de pânico. O que é que a Beatriz tem a ver com isto? Bem, continuou Carla, acho que está tudo relacionado. O stress desta situação está a afetar toda a família. Rui esfregou as têmporas. Sandra, vou ser honesto contigo. Estou muito desiludido, mas também entendo a tua situação. Vamos fazer o seguinte. Vou descontar-te o valor dos comprimidos do teu salário e vou pagar diretamente o tratamento à tua mãe. Mas algo assim não pode voltar a acontecer. Sandra sentiu um alívio enorme. Obrigada, Sr. Rui. Obrigada. Não voltará a acontecer, prometo-lhe. Mas quando olhou para Carla, viu que o seu rosto se tinha endurecido. Era claro que tinha esperado uma reação mais severa de Rui. Tens a certeza de que essa é a melhor decisão? Perguntou Carla. Sim, respondeu Rui firmemente. A Sandra faz parte desta família há anos. Um erro não apaga tudo de bom que ela fez. Carla sorriu, mas Sandra pôde ver que era um sorriso forçado. Claro, meu amor, tu sabes o que é melhor. Sandra saiu do escritório a sentir-se aliviada, mas inquieta. Tinha confessado sobre os comprimidos, mas sabia que essa não era a verdadeira razão pela qual estavam a desaparecer. E pela expressão de Carla, sabia que isto estava longe de terminar. Os dias seguintes confirmaram os seus receios. Carla mudou completamente de estratégia. Se não conseguia livrar-se de Sandra acusando-a de roubo, encontraria outra maneira. Sandra começou a notar que Carla a seguia constantemente, sempre com o telemóvel na mão. No início pensou que era paranoia, mas em breve percebeu-se de que Carla estava a tirar fotografias. Um dia, Sandra estava a brincar com Beatriz no jardim depois da chuva. A menina tinha insistido em fazer bolos de lama e ambas estavam sujas e a rir-se quando Carla apareceu. O que estão a fazer? Perguntou Carla com o telemóvel já em posição. A brincar? Respondeu Sandra, notando o flash da câmara. A Beatriz está encharcada, murmurou Carla, tirando mais fotos. Não achas que devia estar lá dentro com este tempo? Está tudo bem, o sol já saiu, respondeu Sandra. Mas naquela noite, Sandra ouviu Carla a falar ao telefone. Sim, tenho fotos da negligência. A menina estava a brincar na lama completamente suja e a Sandra não fez nada para o evitar. Sandra começou a entender o novo plano de Carla. 2 dias depois, Sandra encontrou Beatriz a chorar no seu quarto depois da sesta. O que se passa, minha menina? Perguntou Sandra, sentando-se na cama. Dói-me, soluçou Beatriz, tocando no couro cabeludo. Sandra examinou-lhe o cabelo e encontrou uma área avermelhada, como se alguém tivesse puxado com muita força. Quem te puxou o cabelo? Beatriz olhou para a porta com medo antes de responder. Ela diz que se eu disser a alguém, tu vais-te embora para sempre. Nesse momento, Carla entrou no quarto com uma expressão de preocupação perfeitamente atuada. O que se passa? Por que chora a minha filhinha? Sandra viu como Carla tirava discretamente o seu telemóvel. Diz que lhe dói a cabeça, respondeu Sandra. Carla aproximou-se e tirou fotos de Beatriz a chorar. Coitadinha, tem estado muito sensível ultimamente, não é verdade, Sandra? Chora por tudo. Sandra sabia exatamente o que estava a acontecer, mas não o podia provar. Entretanto, Rui estava cada vez mais estressado. A sua empresa estava a atravessar dificuldades financeiras e os problemas em casa não ajudavam. Sandra notava como ele levava a mão ao peito com mais frequência, como a sua respiração por vezes se tornava laboriosa. Carla, claro, também tinha notado isto. Meu amor, dizia a Rui durante os jantares. Estás muito pálido. Sentes-te bem? É só stress, respondia Rui. Assim que se resolverem os problemas do trabalho, tudo vai ficar melhor. Mas também tens stress aqui em casa, insistia Carla. Toda esta situação com a Sandra e a Beatriz, que está tão difícil ultimamente. Rui esfregava as têmporas. Só preciso que haja paz nesta casa. É a única coisa que peço. Sandra via como Carla sorria cada vez que Rui mencionava o stress doméstico. Uma tarde, Carla anunciou novas regras para Beatriz. Estive a pensar, disse durante o almoço, que a Beatriz precisa de passar menos tempo com pessoas alheias à família nuclear. A que te referes? Perguntou Rui. Bem, por exemplo, as visitas dos seus primos e das amigas da escola que vêm brincar. Acho que ela precisa de se concentrar em desenvolver uma relação sólida comigo antes de ter tantas distrações externas. Sandra interveio.
Mas, Sra. Carla, a Beatriz precisa de socializar com outras crianças da sua idade. Carla olhou para ela com frieza. Sandra, acho que essas decisões cabem à família, não ao pessoal doméstico. Rui suspirou. A Carla tem razão. Talvez seja mesmo bom que a Beatriz passe mais tempo em casa por uns tempos. Sandra viu como Beatriz se encolheu na sua cadeira, mas não pôde protestar mais sem arriscar outro confronto. Os dias seguintes foram terríveis para Beatriz. Sem as visitas dos seus primos ou amigas, a casa parecia uma prisão. Sandra tentava mantê-la ocupada, mas podia ver como a menina se ia apagando pouco a pouco. E Carla tornava-se mais cruel a cada dia. Uma manhã, Sandra estava a estender roupa no pátio quando ouviu Beatriz gritar de dentro. Correu para casa e encontrou a menina na cozinha a chorar e a tocar no braço. O que se passou? Perguntou Sandra. Antes que Beatriz pudesse responder, Carla apareceu. Magoou-se a brincar, disse rapidamente. Já sabes como são as crianças. Mas Sandra viu a marca vermelha no braço de Beatriz, claramente um beliscão muito forte. Naquela noite, quando Sandra foi aconchegar Beatriz, a menina agarrou-lhe a mão. Sandra, sussurrou, tenho medo. Medo de quê, meu amor? A Carla diz coisas feias quando tu não estás. Que tipo de coisas? Beatriz olhou para a porta antes de responder. Diz que se o pai ficar doente, eu vou ficar sozinha com ela para sempre. E que se tu te fores embora, ninguém vai cuidar de mim. Sandra sentiu o sangue gelar. Beatriz, minha menina, eu nunca te vou deixar. E o teu pai está bem. Mas enquanto consolava a menina, Sandra não conseguia livrar-se da sensação de que algo terrível se estava a aproximar. Maria, a mulher da limpeza, também tinha começado a notar mudanças na casa. Uma tarde, enquanto limpava o corredor do segundo andar, ouviu vozes do quarto de Beatriz. Aproximou-se silenciosamente e viu pela porta entreaberta como Carla tinha Beatriz agarrada pelo braço, apertando-a com força. Se disseres alguma coisa a Sandra ou ao teu pai, ouviu Carla dizer à menina, vou certificar-me de que a Sandra se vai embora para sempre. E então vais ficar sozinha comigo, entendes? Beatriz chorava silenciosamente, assentindo com a cabeça. Maria deu um passo em direção à porta, pronta para intervir, quando Carla levantou a vista e a viu. Por um momento, as duas mulheres olharam-se nos olhos. Depois, Carla largou Beatriz e caminhou em direção à porta. Maria, disse com voz suave mas ameaçadora. Precisas de alguma coisa? Eu. Estava a limpar, murmurou Maria. Carla aproximou-se mais. Maria, tu tens uma filha na universidade, não é? E um neto pequeno que vive contigo. Maria assentiu nervosamente. Seria uma pena que tivesses de procurar outro trabalho na tua idade, especialmente com tantas responsabilidades familiares. Maria entendeu a mensagem perfeitamente. Sim, senhora Carla. Ainda bem que nos entendemos. Maria afastou-se do quarto com as pernas a tremer. Mas a imagem de Beatriz a chorar ficou gravada na sua mente. Os problemas de saúde de Rui pioraram gradualmente. Uma noite, durante uma discussão particularmente tensa sobre as despesas da casa, Rui sentiu uma pontada forte no peito. Rui, o que se passa? Perguntou Sandra, notando como ele tinha ficado pálido. Nada, só preciso de me sentar um momento. Rui deixou-se cair no sofá, levando a mão ao peito. Carla aproximou-se rapidamente. É o coração? Perguntou com voz preocupada. Rui assentiu, respirando com dificuldade. Sandra correu a buscar os seus comprimidos de emergência, mas quando regressou notou algo estranho. Carla estava ajoelhada ao lado de Rui, mas não parecia estar a fazer nada para o ajudar. Apenas o observava. Não devíamos chamar o médico? Perguntou Sandra. Carla pareceu sobressaltar-se. Sim, claro, disse. Mas Sandra notou que tinha demorado vários segundos a responder. O médico chegou uma hora depois e examinou Rui. Foi um episódio menor, explicou. Mas precisa de reduzir o stress. O seu coração está sob muita pressão. Naquela noite, depois de o médico ter ido embora, Sandra não conseguiu dormir. Continuava a pensar em como Carla tinha reagido durante o episódio de Rui. Havia algo no seu comportamento que não encaixava. Começou a observar Carla mais cuidadosamente. Notou que ela fazia chamadas telefónicas estranhas a horas raras, sempre em voz baixa e em divisões onde acreditava que ninguém a podia ouvir. Uma noite, Sandra ouviu-a no escritório de Rui. Sim, tudo vai de acordo com o plano, ouviu-a dizer. Quanto tempo demora normalmente? Entendo. E depois? Perfeito.
Sandra também notou que Carla tinha começado a usar o computador de Rui quando ele não estava. Uma tarde, enquanto Carla estava no jardim a falar ao telefone, Sandra aproximou-se do computador e viu que tinha aberta uma página web sobre heranças e seguros de vida. Sandra tentou falar com Rui sobre as suas suspeitas, mas ele estava tão preocupado com a sua saúde e o trabalho que mal a ouvia. Rui, disse-lhe uma manhã, acho que devias ter cuidado com Sandra, por favor, interrompeu a Rui. Não tenho energia para mais problemas domésticos. Só preciso de paz. Sandra viu como Carla sorria da porta da cozinha. As coisas chegaram a um ponto crítico numa noite de tempestade em novembro. Os ventos açoitavam as janelas da casa e a chuva caía com tal força que soava como tambores sobre o telhado. Rui tinha tido um dia particularmente difícil no trabalho. Tinha chegado a casa pálido e exausto e mal tinha tocado no jantar. Vou deitar-me cedo, anunciou depois de jantar. Queres que te prepare um chá? Perguntou Carla com voz solícita. Não, só preciso de descansar. Rui subiu as escadas devagar, levando a mão ao peito. Sandra ajudou Beatriz com os seus trabalhos de casa e depois deitou-a. A menina estava mais calada do que o normal e Sandra notou que tinha uma nova marca no pescoço, quase imperceptível, mas estava lá. Magoaste-te? Perguntou-lhe Sandra. Beatriz abanou a cabeça rapidamente, mas Sandra viu o medo nos seus olhos. Meu amor, se alguém te está a magoar. Não, interrompeu Beatriz. Não se passa nada comigo. Mas os seus olhos diziam o contrário. Sandra ficou com Beatriz até ela adormecer e depois desceu à cozinha para lavar os pratos do jantar. Carla estava na sala a ver televisão, mas Sandra notava que a sua atenção estava noutro lugar. Perto das 11 da noite, Sandra ouviu ruídos do quarto de Rui, passos, vozes abafadas, sons que não conseguia identificar. Depois, tudo ficou em silêncio. Sandra terminou de limpar a cozinha e subiu as escadas. Ao passar pelo quarto de Rui, notou que havia luz por baixo da porta, mas não se ouvia nenhum som. Foi para o seu quarto, mas algo a mantinha acordada. Havia uma sensação no ar, uma tensão que não conseguia explicar. Perto da 1 da manhã, Sandra ouviu passos no corredor. Espreitou pela fresta da sua porta e viu Carla a caminhar em direção às escadas, levando algo nas mãos. Sandra esperou alguns minutos e depois saiu silenciosamente do seu quarto. Desceu as escadas com cuidado e viu luz na sala. Aproximou-se silenciosamente e viu Carla sentada no sofá com vários frascos de medicamentos na mesa à sua frente. Estava a contá-los cuidadosamente, separando comprimidos em pequenos montes. Sandra ficou paralisada, observando da entrada da sala. Carla pegou num dos frascos e guardou-o no seu roupão. Os outros deixou-os na mesa. Depois levantou-se e caminhou em direção às escadas. Sandra escondeu-se atrás da porta da cozinha enquanto Carla passava. Ouviu os seus passos a subirem as escadas, dirigindo-se para o quarto de Rui. Sandra esperou outros 10 minutos antes de regressar ao seu quarto, mas sabia que tinha visto algo importante, embora não soubesse exatamente o quê. A tempestade continuou a rugir lá fora e Sandra ficou acordada a ouvir os sons da casa, o vento, a chuva e, ocasionalmente, passos no corredor. Perto das 3 da manhã, tudo se tornou silencioso, demasiado silencioso. Sandra levantou-se da cama e aproximou-se da janela. A tempestade tinha amainado um pouco, mas ainda chovia forte. De repente, ouviu um grito vindo de baixo. Carla! Carla, ajuda-me! Era a voz de Rui e soava desesperada. Sandra correu para a porta do seu quarto, mas antes de abrir, ouviu passos no corredor. Ficou imóvel a ouvir. Carla! Gritou Rui outra vez, e a sua voz soava mais fraca. Sandra esperou, mas não ouviu Carla responder. Os gritos de Rui continuaram por mais vários minutos, cada vez mais fracos, cada vez mais desesperados. Por favor, alguém me ajude. Sandra sentiu o coração partir-se-lhe. Queria correr para o ajudar, mas algo a detinha. Havia algo terrivelmente errado em toda esta situação. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos, os gritos cessaram. A casa ficou mergulhada num silêncio aterrador, interrompido apenas pelo som da chuva que continuava a cair implacavelmente sobre o telhado. Os gritos de Rui cortaram o silêncio da madrugada como facas. Sandra acordou de repente com o coração a bater tão forte que pensou que ia sair do peito. Por um momento não soube se tinha sido um sonho, mas então ouviu outra vez. Carla, por favor, ajuda-me. A voz de Rui soava desesperada, cheia de dor e medo. Sandra saltou da cama e correu para a porta. No corredor, pôde ver que a porta do quarto de Beatriz também se tinha aberto. Sandra, murmurou a menina, espreitando a cabecinha com os olhos enormes de susto.
Fica no teu quarto, meu amor, disse-lhe Sandra rapidamente. O teu pai precisa de ajuda. Mas quando Sandra chegou às escadas, Beatriz seguiu-a. A menina sentou-se no degrau superior, abraçando o seu ursinho Pepito, observando tudo o que se passava lá embaixo. Sandra desceu as escadas a correr, tropeçando na sua pressa. Os gritos de Rui vinham da sala principal. Quando chegou, encontrou-o caído no chão ao lado do sofá, com o rosto pálido como papel e levando as mãos ao peito. Senhor Rui, gritou Sandra, ajoelhando-se ao lado dele. O que lhe se passa? O que sente? Rui tentava falar, mas só saíam sons abafados. Os seus olhos estavam muito abertos, cheios de terror, e a sua respiração era laboriosa e entrecortada. Carla, gritou Sandra em direção às escadas. Carla, venha rápido. De onde estava sentada na escada, Beatriz podia ver toda a cena. Viu o seu pai no chão, viu a Sandra a tentar ajudá-lo e então viu algo mais. Carla saiu da sala contígua como se tivesse estado a dormir no sofá. Mas Beatriz tinha visto algo antes de Sandra chegar. Tinha visto Carla de pé ao lado do seu pai, a observá-lo no chão. Não tinha estado a dormir. Tinha estado acordada a olhar. O que se passa? Perguntou Carla, esfregando os olhos como se tivesse acabado de acordar. Sandra olhou para ela rapidamente e notou algo estranho. Carla usava uma camisa de noite de seda branca, mas não tinha uma única ruga. A sua maquilhagem estava perfeita, como se tivesse maquilhado há pouco tempo, não como alguém que tinha estado a dormir toda a noite. O Rui está a morrer, gritou Sandra. Chama uma ambulância. Carla aproximou-se devagar. Demasiado devagar para alguém cujo marido estava a morrer. Ah, meu Deus, murmurou. Mas a sua voz soava estranhamente calma. O que lhe terá acontecido? Não importa o que lhe aconteceu, gritou Sandra. Chama a ambulância agora. Carla caminhou em direção ao telefone, mas os seus movimentos eram lentos, como se não houvesse pressa. Sandra observou horrorizada como Carla marcava o número de emergência, mas antes de terminar de marcar, desligou. Esqueci-me do número, disse Carla. É o 112, gritou Sandra, sem poder acreditar no que estava a ouvir. Enquanto Carla marcava outra vez, Sandra viu algo que a gelou por completo. Carla estava a olhar para Rui com uma expressão fria, calculadora. Não havia dor nos seus olhos, não havia desespero, havia satisfação. Sandra arrancou-lhe o telefone das mãos. Emergência, gritou quando atenderam. O meu patrão está a morrer. Precisamos de uma ambulância agora. Deu a morada e toda a informação que lhe pediram, enquanto Carla ficava de pé a um lado a observar. Rui tinha parado de se mover. A sua respiração era cada vez mais fraca. Rui, gritou Sandra, pegando-lhe no rosto. Não morra. Fique comigo. Carla ajoelhou-se do outro lado de Rui, mas Sandra notou que não lhe tocava. Não tentava ajudá-lo de forma alguma, apenas o observava. Da escada, Beatriz viu tudo. Viu como o seu pai ficava cada vez mais quieto. Viu como a Sandra chorava e tentava ajudá-lo. E viu como a Carla apenas olhava. A menina não entendia exatamente o que estava a acontecer, mas sabia que algo estava muito errado. Os paramédicos chegaram 8 minutos depois, mas pareceram 8 horas. Entraram a correr com os seus equipamentos e tomaram conta da situação. Quando começou, perguntou um deles enquanto examinava Rui. Há uns 10 minutos, respondeu Sandra. Alguém viu o que aconteceu? Sandra olhou para Carla. Eu estava a dormir, disse Carla rapidamente. A Sandra acordou-me com os seus gritos. Os paramédicos trabalharam em Rui durante 20 minutos. Ligaram-no máquinas, injetaram-lhe medicamentos, tentaram fazer o seu coração voltar a bater, mas Sandra podia ver nos seus rostos que era demasiado tarde. Lamento, disse finalmente o paramédico principal. Não podemos fazer nada. Morreu de uma paragem cardíaca maciça. Carla cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Mas Sandra, que já tinha visto muitas pessoas chorar de verdade, notou que algo estava errado. Os soluços de Carla soavam perfeitos, demasiado perfeitos. E quando tirou as mãos do rosto, Sandra viu que os seus olhos estavam secos. Beatriz desceu a correr as escadas e agarrou-se a Sandra. O pai está a dormir? Perguntou com uma vozinha. Sandra abraçou-o com força, sem saber o que dizer. Carla aproximou-se e tentou pegar em Beatriz, mas a menina escondeu-se atrás de Sandra. Vem comigo, filhinha, disse Carla com voz melosa. Agora só nos temos uma à outra. Mas Beatriz agarrou-se mais forte a Sandra. A polícia chegou meia hora depois. Era protocolo em qualquer morte súbita.
Um detetive de meia-idade, chamado Inspetor Paulo Santos, começou a fazer perguntas. O Sr. Faria tinha problemas de saúde? Perguntou. Carla enxugou os olhos com um lenço que tinha aparecido magicamente na sua mão. Sim, problemas de coração. Tomava medicamentos, mas ultimamente tinha estado muito estressado. Que tipo de stress? Carla olhou para Sandra antes de responder. Problemas no trabalho e também alguns problemas domésticos. O detetive seguiu o seu olhar. Que tipo de problemas domésticos? Bem, Carla suspirou dramaticamente, tivemos alguns incidentes com o pessoal. Coisas que desapareciam, comportamentos estranhos. O Rui estava muito preocupado com a segurança da Beatriz. Sandra sentiu o estômago cair. Isso é verdade, murmurou. O detetive olhou para ela. A senhora é a Sandra Pereira? Sou. Era a ama da Beatriz. E qual a sua opinião sobre estes problemas domésticos? Sandra olhou para Carla, que a observava com olhos de gelo. Não havia problemas, disse Sandra. Bem, alguns mal-entendidos, mas nada de sério. O detetive tomou notas. Onde estava a senhora quando o Sr. Faria teve o ataque? No meu quarto, a dormir. Acordei quando o ouvi gritar. E a senhora, Sra. Faria? Também dormia, no sofá da sala ao lado. Às vezes durmo lá quando o Rui ressona muito. O detetive franziu o sobrolho. Mas não ouviu os gritos do seu marido. Carla levou a mão ao coração. Tenho o sono muito pesado. Foi a Sandra que me acordou. Sandra queria gritar que era mentira, que tinha visto Carla acordada a observar Rui. Mas quem lhe acreditaria? Onde guardava o Sr. Faria os seus medicamentos de emergência? Perguntou o detetive. No armário de medicamentos da casa de banho principal, respondeu Carla imediatamente. Também tinha alguns comprimidos na sua mesa de cabeceira e outros na gaveta da sua secretária. O detetive olhou para ela com surpresa. A senhora conhece muito bem a localização de todos os seus medicamentos. Claro, sou a sua esposa. É minha responsabilidade cuidar dele, mas estava a dormir noutra divisão. Inspetor, interrompeu Carla, está a insinuar alguma coisa? Não, senhora, só estou a tentar entender a sequência dos eventos. Enquanto o detetive continuava a fazer perguntas, Carla conseguiu afastar-se discretamente. Sandra viu-a a subir as escadas, mas estava demasiado ocupada a responder a perguntas para a seguir. Lá em cima, Carla entrou silenciosamente no quarto de Sandra. Tirou do bolso um frasco vazio de medicamentos para o coração e escondeu-o debaixo do colchão de Sandra. Maria, que estava a limpar o corredor em estado de choque, viu Carla sair do quarto de Sandra. Os seus olhos encontraram-se por um momento e Maria entendeu o que tinha acontecido, mas estava demasiado assustada para dizer alguma coisa. Quando Carla desceu, o detetive estava a perguntar a Sandra sobre os medicamentos em falta. É verdade que tirei alguns comprimidos, admitiu Sandra. Mas já expliquei ao Sr. Rui. Era para a minha mãe. Que tipo de comprimidos? Para a circulação. Pensei que a iam ajudar com a sua diabetes. O detetive escreveu tudo no seu bloco de notas. O Sr. Faria sabia disto? Sim, já tinha falado com ele. Íamos resolver o problema. Carla tossiu suavemente. Inspetor, podíamos verificar o quarto da Sandra. Acho que poderia encontrar algo relevante. Sandra sentiu o sangue gelar. Porque quer verificar o meu quarto? É só uma precaução, murmurou Carla. Para descartar qualquer mal-entendido. O detetive acedeu. Subiram ao segundo andar com Sandra a segui-los com uma sensação de terror crescente. No quarto de Sandra, o detetive começou a revistar gavetas e armários. Não encontrou nada de invulgar até que olhou debaixo do colchão. O que é isto? Perguntou, tirando o frasco vazio. Sandra olhou para ele sem entender. Não sei, nunca o vi. Carla aproximou-se para ver. É um dos frascos do Rui, murmurou com voz trêmula. Estava cheio ontem. Sandra, perguntou o detetive. Eu não pus isso aí, gritou Sandra. Alguém o pôs. Sandra, interrompeu a Carla suavemente. Entendo que estejas assustada, mas mentir não vai ajudar. O detetive olhou para Sandra com suspeita crescente. Senhora Pereira, vou ter de lhe pedir que me acompanhe para fazer mais algumas perguntas. Não, gritou Beatriz da porta. A Sandra não fez nada de mal. A menina correu para Sandra e agarrou-se às suas pernas. A Sandra não magoou o pai, chorou. Foi. Foi quem, menina? Perguntou o detetive, ajoelhando-se à sua altura. Beatriz olhou para Carla,
que a observava com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Foi. Beatriz começou a tremer. A Carla estava lá. Ela viu o pai no chão. Ela não o ajudou. Os adultos olharam uns para os outros. Filhinha, disse Carla com voz suave. Estás confusa. Estavas assustada e não viste bem. Eu vi, gritou Beatriz. Tu estavas lá de pé. Não ajudaste o pai. O detetive virou-se para Carla. É possível que a menina tenha visto alguma coisa. Carla ajoelhou-se ao lado de Beatriz. Meu amor, sei que estás muito triste e confusa. Às vezes, quando estamos muito assustados, acreditamos ver coisas que não aconteceram realmente. Aconteceu, insistiu Beatriz, mas a sua voz soava menos segura. Inspetor, continuou Carla, a Beatriz tem estado muito alterada ultimamente. Houve muitas mudanças na casa e acho que tudo isto a tem muito confusa. O detetive olhou para a menina com compaixão. É normal que as crianças se confundam em situações traumáticas, disse a Sandra. O seu testemunho não pode ser considerado fiável. Sandra sentiu que o mundo lhe caía em cima. Mas, senhor inspetor, se a menina diz que... Senhora Pereira, interrompeu-a o detetive. Temos provas físicas de que teve acesso aos medicamentos do Sr. Faria. Temos o historial de medicamentos em falta e agora encontramos um frasco vazio no seu quarto. Sandra abriu a boca para protestar, mas o detetive continuou. Vou ter de prender por suspeita de homicídio. Não, gritou Beatriz. A Sandra não matou o pai. Mas já era tarde demais. O detetive tirou as algemas. Sandra ajoelhou-se ao lado de Beatriz. Meu amor, ouve-me bem. Eu não magoei o teu pai. Amo-te muito e vou voltar, entendes? Vou voltar. Beatriz agarrou-se a Sandra com todas as suas forças. Não te vás embora. Não me deixes com ela. Carla aproximou-se e pegou em Beatriz pelos ombros, separando-a de Sandra. O seu aperto parecia terno de longe, mas Sandra pôde ver como os seus dedos se cravavam na pele da menina. Vem comigo, filhinha, murmurou Carla. Agora só nos temos uma à outra. Sandra foi levada em direção à porta, mas virou-se mais uma vez para Beatriz. Vou voltar, gritou-lhe. Prometo-te que vou voltar. A porta fechou-se atrás dela. Na casa ficaram apenas Carla, Beatriz e Maria. O silêncio era aterrador. Carla largou os ombros de Beatriz e ergueu-se. A expressão de dor e desespero desapareceu do seu rosto como se fosse uma máscara que tivesse tirado. Bem, disse com voz fria. Agora somos só nós. Beatriz olhou para ela com olhos enormes, finalmente entendendo completamente que estava sozinha com alguém muito mau. Maria, continuou Carla sem tirar os olhos de Beatriz. Podes ir para casa. Já não preciso de ti. Maria olhou para Beatriz com lágrimas nos olhos. Mas, senhora, a menina. A menina é minha responsabilidade agora, interrompeu a Carla. E acho que ela precisa de aprender algumas regras novas. Maria queria protestar. Queria levar Beatriz com ela, mas sabia que não podia fazer nada. Vai-te embora, repetiu Carla, e a sua voz soava perigosa. Maria pegou nas suas coisas e foi-se embora, deixando Beatriz sozinha com Carla. Assim que a porta se fechou, Carla agarrou Beatriz pelo braço. Tu e eu vamos ter uma conversa muito séria, disse-lhe. Arrastou Beatriz até ao seu quarto e empurrou-a para dentro. A partir de agora, disse Carla, parada à porta, vais viver segundo as minhas regras. Não vais sair deste quarto sem a minha permissão. Não vais falar com ninguém sem a minha permissão. E definitivamente não vais contar mentiras sobre mim. Não são mentiras, gritou Beatriz. Tu mataste o meu pai. Carla aproximou-se da cama onde estava Beatriz. Ouve-me bem, menina estúpida. Teu pai está morto. A Sandra está na prisão. Não tens mais ninguém a não ser eu. E se não te portares bem, vou certificar-me de que a Sandra nunca saia daquela prisão. Beatriz começou a chorar. Quero a Sandra, soluçou. A Sandra não vai voltar, disse Carla com crueldade. E quanto mais rápido entenderes isso, melhor será para ti. Carla saiu do quarto e fechou a porta. Beatriz ouviu o som de uma chave a girar na fechadura. Estava trancada. Encolheu-se na sua cama, abraçando o pito, e chorou até adormecer. Fora da porta, Carla sorria com satisfação. Tudo tinha corrido melhor do que tinha planeado. Rui estava morto, Sandra estava na prisão, e agora tinha controle total sobre Beatriz e sobre toda a herança.
Era apenas uma questão de tempo até que se pudesse livrar da menina também, mas isso podia esperar um pouco. Primeiro tinha de se certificar de que Sandra era condenada. Carla desceu as escadas em direção ao escritório de Rui, onde começaria a planear a próxima fase do seu plano. No quarto de cima, Beatriz chorava em silêncio, perguntando-se se Sandra cumpriria a sua promessa de voltar. Não sabia que teria de esperar meses para descobrir. 3 meses após a morte de Rui, a Quinta dos Faria tinha se tornado numa prisão silenciosa. As cortinas permaneciam fechadas a maior parte do dia e os únicos sons que se ouviam eram os passos de Carla pelos corredores e o soluço ocasional que vinha do quarto de Beatriz. A menina passava quase todo o tempo trancada no seu quarto. Carla tinha instalado um ferrolho por fora e só a deixava sair para ir à casa de banho e para as refeições, que eram cada vez mais escassas e irregulares. "Bom dia, filhinha", dizia Carla todas as manhãs ao abrir a porta com aquela voz melosa que tinha aperfeiçoado. "Dormiste bem no teu quarto?" Beatriz já não respondia. Tinha-se tornado quase muda, falando apenas quando Carla a obrigava. Na primeira semana após a detenção de Sandra, Carla tinha despedido Maria. "Já não nos podemos permitir tanto pessoal", tinha-lhe dito. Com a morte do Rui e todos estes gastos legais. Maria tinha suplicado para ficar, oferecendo-se para trabalhar por menos dinheiro, mas Carla tinha sido firme. "Entendo que precisas do trabalho, mas simplesmente não é possível." Maria tinha-se ido embora a chorar, sabendo que estava a abandonar Beatriz à sua sorte. Com Maria fora de casa, Carla tinha liberdade total para fazer o que quisesse. E o que ela queria era apagar qualquer vestígio da vida anterior de Beatriz. Começou por vender as joias de Rui, depois alguns móveis antigos, depois obras de arte, tudo com a desculpa de dificuldades económicas após a tragédia. "Pobre Carla", comentavam as vizinhas, ter de vender as coisas do Rui para sobreviver. Mas a verdade era que Carla estava a mover sistematicamente todo o dinheiro para contas bancárias em seu nome. Também tinha consultado vários advogados sobre o processo de adoção formal de Beatriz. "Quanto tempo demora normalmente?", tinha perguntado. "Bem, Sra. Faria, considerando que não é a mãe biológica e que é uma investigação criminal em curso, poderia levar entre 6 meses e 1 ano. E depois terei a custódia legal completa." Sim, uma vez concluído o processo, seria legalmente a mãe da menina. Carla sorriu. 1 ano não era muito tempo para esperar. Entretanto, submetia Beatriz a uma tortura psicológica constante. Alguns dias não lhe dava pequeno almoço. "Esqueci-me", dizia quando Beatriz perguntava por comida. "As crianças mimadas não merecem pequeno almoço." Outros dias castigava-a por coisas absurdas, por chorar, por não chorar, por fazer barulho, por estar demasiado calada. "A Sandra abandonou-te", repetia-lhe uma e outra vez. "Prometeu-te que ia voltar, mas onde é que ela está? Leva 3 meses presa e nem sequer perguntou por ti." "Isso não é verdade", sussurrava Beatriz. "Ah, não. Então por que é que não veio? Se realmente te amasse, teria encontrado uma maneira de te ver." Beatriz não sabia que Sandra tinha tentado desesperadamente obter permissão para a visitar, mas que Carla tinha bloqueado todas as tentativas, alegando que seria traumático para a menina ver a pessoa que matou o seu pai. "Eu sou tudo o que tens agora", dizia-lhe Carla, "e é melhor que aprendas a apreciar isso." Na prisão, Sandra lutava com um sistema legal que parecia determinado a condená-la. O seu advogado de ofício, Manuel Vieira, era um homem mais velho sobrecarregado de casos. "As provas são circunstanciais", tinha-lhe explicado, "mas são consistentes. O frasco no teu quarto, o historial de medicamentos em falta, a tua admissão de ter tirado comprimidos." "Mas eu não matei o Sr. Rui", insistia Sandra. "E o frasco, alguém o pôs lá." "Quem?" "A Carla." "Por que faria ela isso?" Sandra tinha tentado explicar as suas suspeitas, mas soavam como as teorias desesperadas de uma mulher a tentar evitar a prisão. "Precisamos de testemunhas", tinha dito o advogado. "Alguém que possa corroborar a tua versão." Sandra pensava em Maria, mas não sabia como contactá-la. Maria, entretanto, vivia no inferno de culpa. Tinha-se mudado para a casa da sua filha depois de perder o trabalho e passava as noites sem dormir, pensando em Beatriz sozinha com Carla. "Mãe, o que se passa contigo?", perguntava-lhe a sua filha. "Estás muito estranha desde que perdeste o trabalho." Maria queria contar a verdade, mas quem acreditaria? E, além disso, que provas tinha realmente? Tinha começado a fazer chamadas discretas, tentando descobrir como podia ajudar Sandra sem se expor à vingança de Carla. De volta à casa, Beatriz agarrava-se às suas memórias como a uma corda de salvamento. Todas as noites, quando tinha a certeza de que Carla não a podia ouvir, sussurrava para si mesma o que tinha visto naquela noite terrível. A Carla estava de pé ao lado do pai. Ela viu no chão
Ela não o ajudou. A Sandra chegou depois. Repetia isto uma e outra vez como uma oração, com medo de que, se não o fizesse, se fosse esquecer. Também falava com o Pepito, o seu ursinho de peluche. A Sandra vai voltar, sussurrava ao ursinho. Ela prometeu-me. A Sandra nunca mente. Mas a cada dia que passava sem notícias de Sandra, Beatriz sentia-se mais perdida. Carla, confiante de que tudo corria de acordo com os seus planos, tinha começado a investigar a fase seguinte. À noite, quando Beatriz estava trancada, sentava-se ao computador de Rui a procurar informação. Acidentes domésticos em crianças, escrevia no motor de busca. Quedas fatais em escadas, afogamento em banheiras. Lia artigos sobre madrastas que tinham matado os filhos dos seus maridos e como tinham conseguido que parecessem acidentes. Estudava casos legais, métodos, tempos. Depois do julgamento, dizia a si mesma, primeiro certifico-me de que a Sandra é condenada, depois livro-me da menina. Os vizinhos do bairro sentiam pena de Carla. Como está a pequena Beatriz? Perguntava-lhe a dona Ana da casa ao lado. Muito mal, respondia Carla com lágrimas falsas nos olhos. Está traumatizada com a perda do pai e com a traição da Sandra. Mal fala, mal come. O médico diz que precisa de tempo para processar tudo. Coitadinha. E coitadinha de si também, a criar sozinha uma menina que nem sequer é sua. É o que o Rui teria querido, sussurrava Carla. Aquela menina é tudo o que me resta dele. A verdade era que Beatriz estava a piorar a cada dia. Tinha perdido tanto peso que a sua roupa lhe ficava grande. Tinha deixado de se pentear, de brincar, de fazer qualquer coisa que não fosse sentar-se na sua cama a abraçar o Pepito. Carla tinha considerado levá-la ao médico, mas o médico faria perguntas. Poderia notar as marcas nos braços de Beatriz. Poderia dar-se conta de que algo estava errado. Está só triste, decidiu Carla. É normal quando as crianças perdem os pais. A data do julgamento aproximava-se. Sandra seria julgada na sexta-feira de manhã. Maria sabia que era a sua última oportunidade para fazer alguma coisa. Na quinta-feira à noite, depois de a sua família adormecer, pegou no telefone e procurou o número do advogado de Sandra. Dr. Manuel Vieira, disse quando ele atendeu, fala Maria Vaz. Eu trabalhava na casa dos Faria. Senhora Vaz, tem informação sobre o caso? Maria respirou fundo. Sim, tenho muitas coisas para contar. Falaram durante uma hora. Maria contou-lhe tudo. Como tinha visto Carla plantar provas, como tinha presenciado o maltrato a Beatriz. Como tinha ouvido conversas suspeitas. Estará disposta a testemunhar amanhã? Perguntou-lhe o advogado. Maria pensou na sua família, nas ameaças de Carla, nas possíveis consequências. Depois pensou em Beatriz, sozinha e assustada naquela casa. Sim, disse, vou testemunhar. Nessa mesma noite, Carla estava de excelente humor. Tinha vestido o seu melhor vestido preto e tinha praticado o seu discurso em frente ao espelho. Subiu ao quarto de Beatriz depois de jantar. Amanhã é um dia muito importante, disse à menina que estava deitada de costas para ela. Porquê? Murmurou Beatriz. Porque amanhã vão julgar a Sandra. E quando terminarem, ela vai para a prisão para sempre. Beatriz virou-se rapidamente. Para sempre. Para sempre, confirmou Carla com satisfação. E depois disso, serei oficialmente a tua nova mãe. E nunca mais vais ver a Sandra ou a Maria ou ninguém que conhecias antes. Beatriz sentiu que algo se partia dentro do seu peito. Mas a Sandra não fez nada de mal, sussurrou. A Sandra matou o teu pai, disse Carla. E amanhã toda a gente vai saber isso. Carla saiu do quarto e fechou a porta à chave. Beatriz ficou acordada toda a noite a pensar. Sabia que tinha de fazer alguma coisa. Se não agisse agora, a Sandra iria embora para sempre e ela ficaria sozinha com a Carla para o resto da sua vida. Na manhã seguinte, Carla acordou cedo e vestiu-se cuidadosamente. Queria parecer perfeita para o julgamento, como a viúva enlutada que procurava justiça. Subiu ao quarto de Beatriz. Vou para o tribunal, anunciou-lhe. Voltarei quando tudo tiver terminado. E então vamos começar a nossa nova vida juntas. Fechou a porta com 2 voltas à chave e foi-se embora. Beatriz esperou até ouvir o carro de Carla afastar-se. Depois levantou-se da cama e aproximou-se da janela do seu quarto. A janela dava para o jardim traseiro e estava no resto do chão. Se conseguisse abri-la. Beatriz não tinha crescido muito desde que Carla tinha começado a trancá-la, mas já conseguia alcançar o fecho da janela. Rodou com cuidado, tentando não fazer barulho. A janela abriu-se. Beatriz olhou para baixo.
não era muito alto, mas também não era baixo para uma menina de 4 anos. Lembrou-se da pequena cadeira que tinha no seu quarto para alcançar as prateleiras altas. Arrastou-a até à janela e subiu. Dali podia chegar ao chão sem se magoar. Sentou-se no parapeito da janela com as pernas a balançar para fora. Tinha muito medo, mas pensou na Sandra. A Sandra prometeu-me que ia voltar, disse a si mesma, mas ela não pode voltar se estiver na prisão. Beatriz saltou. Aterrou na relva do jardim, magoando-se um pouco nos joelhos, mas sem feridas sérias. Levantou-se, sacudiu a terra do vestido e correu em direção ao portão do jardim. O portão tinha um trinco alto, mas havia caixas empilhadas perto que Beatriz podia usar para trepar. Subiu para as caixas, abriu o trinco e saiu para a rua. Nunca tinha estado sozinha na rua. Tinha sempre saído com a Sandra ou com o seu pai. Mas lembrava-se vagamente de ter ouvido a Carla mencionar o nome do lugar onde iam julgar a Sandra. O tribunal, murmurou. Tenho de chegar ao tribunal. Começou a andar pela rua, descalça e com o seu vestido sujo de terra. As pessoas olhavam para ela com estranheza, mas ninguém parou no início. Depois de andar vários quarteirões, aproximou-se de uma senhora que esperava o autocarro. Desculpe, disse Beatriz com a sua vozinha. Sabe onde fica o tribunal? A senhora olhou para ela com surpresa. O tribunal? O que faz uma menina tão pequena a perguntar pelo tribunal? Tenho de encontrar a Sandra, explicou Beatriz. Ela está lá. A senhora franziu o sobrolho. Havia algo naquela menina que lhe era familiar. Como te chamas, pequena? Beatriz Faria. Os olhos da senhora arregalaram-se. Tinha seguido o caso nas notícias. Toda a gente na cidade conhecia a história da ama que tinha matado o seu patrão. Tu és a filha do Rui Faria. Beatriz assentiu. Onde está a tua madrasta? No tribunal. Mas eu também tenho de chegar lá. Tenho de lhes dizer a verdade sobre a Sandra. A senhora olhou para a menina com compaixão. Era claro que havia algo muito errado nesta situação. Vem comigo, disse-lhe. Vou levar-te ao tribunal. Pegou na mão de Beatriz e levou-a para o seu carro. A Sandra realmente não fez nada de mal, perguntou-lhe enquanto conduzia. A Sandra não matou o pai, disse Beatriz com voz firme. Foi a Carla. Eu vi-a, a senhora acelerou. Se esta menina estava a dizer a verdade, então uma mulher inocente estava prestes a ser condenada. Beatriz olhava pela janela do carro com o pepito apertado contra o peito. Depois de meses de silêncio e medo, finalmente ia poder dizer a verdade. Já estamos a chegar, disse-lhe a senhora. Tens a certeza do que viste? Sim, respondeu Beatriz. A Sandra prometeu-me que ia voltar. Mas ela não pode voltar se estiver na prisão por algo que não fez. O tribunal apareceu à distância. Beatriz respirou fundo. Era hora de salvar a Sandra. O tribunal estava cheio quando o julgamento começou. Sandra sentava-se no banco dos réus com as mãos algemadas e o coração destroçado. Levava 3 meses sem ver Beatriz, sem saber se a menina estava bem, sem poder fazer nada para a proteger. Carla ocupava a primeira fila, vestida de negro rigoroso, com um lenço na mão e uma expressão de dor perfeitamente ensaiada. Representava a família da vítima, a viúva que procurava justiça. O procurador apresentou o seu caso com confiança. As provas pareciam sólidas. O frasco de medicamentos encontrado no quarto de Sandra, o historial de comprimidos desaparecidos, a confissão de Sandra sobre ter tirado medicamentos. Senhores do júri, disse o procurador, os factos são claros. A arguida tinha acesso aos medicamentos da vítima. Tinha-os andado a roubar e, na noite da morte, usou esse conhecimento para cometer assassinato. O advogado de Sandra, Manuel Vieira, sabia que tinha poucas opções. As provas circunstanciais eram convincentes e a sua cliente tinha admitido ter tirado medicamentos. Carla foi chamada a testemunhar. Aproximou-se do estrado com passos lentos, como se a dor a esmagasse. Senhora Faria, começou o procurador, conte-nos sobre o comportamento da arguida nos meses anteriores à morte do seu marido. Carla enxugou os olhos antes de responder. A Sandra tinha começado a agir de forma muito estranha. Coisas desapareciam da casa. Ela parecia nervosa o tempo todo e a minha filhinha Beatriz estava muito alterada com o seu comportamento. A sua filhinha notou algo específico. A Beatriz dizia-me que a Sandra a assustava, que tinha mudado. Uma menina tão pequena não mente sobre essas coisas. Sandra observava horrorizada como Carla construía mentira atrás de mentira. O júri parecia acreditar nela completamente. Quando o testemunho de Carla terminou, Manuel Vieira preparou-se para a sua defesa.
Tinha poucas cartas para jogar, mas então viu algo que lhe deu esperança. Maria Vaz tinha entrado no tribunal, nervosa mas decidida. Meritíssimo, disse o advogado. Tenho uma testemunha de última hora. Maria aproximou-se do estrado com as mãos a tremer. Senhora Vaz, começou Manuel Vieira. A senhora trabalhou na casa dos Faria. Sim, durante 5 anos. Presenciou algo invulgar na noite da morte do Sr. Faria. Maria respirou fundo. Vi a senhora Carla sair do quarto da Sandra depois de a polícia chegar. Levava algo na mão. Por que não falou antes? Tinha medo. Ela ameaçou-me. Disse que a minha família perderia o trabalho se eu falasse. O procurador levantou-se para obstar, mas nesse momento ouviu-se um tumulto na entrada do tribunal. As portas abriram-se de rompante e uma menina pequena entrou a correr. A Sandra não fez nada, gritou Beatriz com toda a força dos seus pulmões. A Sandra não fez nada. O tribunal ficou em silêncio total. Todos os olhos se dirigiram para a pequena figura que tremia no centro do corredor. Ordem, gritou o juiz, batendo com o martelo. Beatriz correu em direção a Sandra, mas os guardas detiveram-na. Deixem-me falar, gritou a menina. Eu vi o que aconteceu. Sandra começou a chorar ao ver Beatriz. A menina estava muito magra, pálida, claramente maltratada. Meritíssimo, disse Manuel Vieira. Esta é Beatriz Faria, a filha da vítima. Se ela tem informação relevante. O juiz hesitou. O testemunho de uma menina de 4 anos era problemático, mas as circunstâncias eram extraordinárias. Muito bem, mas com as precauções apropriadas. Beatriz aproximou-se do estrado. Carla observava-a com um sorriso forçado, mas Sandra pôde ver o pânico nos seus olhos. Beatriz, disse o juiz suavemente. Sabes a diferença entre a verdade e a mentira? Sim, respondeu Beatriz com voz clara. A verdade é o que realmente aconteceu. A mentira é o que a Carla diz. Um murmúrio percorreu o tribunal. O que viste na noite em que o teu pai morreu? Beatriz olhou para Carla, depois para Sandra e finalmente falou. A Carla estava de pé ao lado do pai quando ele estava no chão. Ela viu ali, mas não o ajudou. Ficou a olhá-lo até a Sandra chegar. Tens a certeza disso? Sim. A Carla não estava a dormir. Estava acordada a ver o pai no chão. O procurador tentou intervir. Meritíssimo, uma menina tão pequena, pode estar confusa, traumatizada. Mas Maria levantou-se. Eu também vi coisas, gritou. Vi a Carla plantar provas. Vi como maltratava a menina. Tudo o que a Beatriz diz é verdade. Carla levantou-se do seu assento. Isto é ridículo, exclamou, mas a sua voz soava desesperada. São mentiras de uma menina traumatizada e de uma empregada despeitada. Mas Manuel Vieira tinha mais informação. Meritíssimo, as minhas investigações revelaram que a senhora Carla Mendes esteve casada anteriormente na Colômbia. O seu primeiro marido também morreu de um ataque cardíaco em circunstâncias suspeitas. Carla ficou pálida. Isso não tem nada a ver. É verdade que herdou uma soma considerável após essa morte. Carla começou a tremer. Vocês não entendem, gritou finalmente. O Rui era um homem fraco. Aquela menina estúpida não compreende o que viu. O tribunal ficou em silêncio. Carla tinha-se revelado completamente. Ele merecia morrer, continuou a gritar. Todos aqueles problemas que me causava. Esperei que ele morresse porque ele o merecia. As suas próprias palavras condenaram-na. Os guardas aproximaram-se imediatamente. Sandra, gritou Beatriz, correndo para ela. Desta vez ninguém a deteve. Sandra pegou-a nos braços, a chorar. Minha menina, meu amor. Pensei que nunca mais te ia ver. Eu disse-te que ia voltar, sussurrou Beatriz. Prometi-te. Carla foi presa imediatamente. Sandra foi libertada das suas algemas. Os meses seguintes trouxeram justiça e cura. A família paterna de Rui, que Carla tinha mantido afastada, reclamou a custódia de Beatriz. Mas insistiram que Sandra continuasse como sua ama. A senhora é a única mãe que esta menina conheceu realmente, disse o tio de Rui a Sandra. A Beatriz precisa de si. Um ano depois, Beatriz brincava no jardim da nova casa, rindo enquanto Sandra a observava da janela. A menina tinha recuperado o peso perdido. Tinha voltado a falar e a rir. Carla cumpria uma pena de 25 anos por homicídio por omissão. Sandra, disse Beatriz naquela tarde, sentando-se ao lado dela. Quando for grande quer ser advogada.
Porquê, meu amor? Para ajudar pessoas como tu. Para que a verdade ganhe sempre. Sandra abraçou-a, orgulhosa da coragem da menina que as tinha salvo a ambas. A verdade tinha triunfado e Beatriz tinha aprendido que, mesmo sendo pequena, a sua voz podia mudar o mundo.